Bom dia a todos. Gostaria inicialmente de agradecer o convite, o Rodolfo, o Pará e o Danilo por participar deste evento, e que para a gente tem sido super, o Danilo já colocou um pouco como tem sido desenvolvido aqui as nossas ações no Estado, e este tema, até riscos e impostos de combustíveis, o passo a passo de uma ação integradora, é exatamente o tom que a gente sempre procurou dar na construção deste programa desde o início. Né? A gente começa numa discussão na questão de saúde do trabalhador nas comissões do benzeno, e aí a gente vai integrando também, que é um pouco isso que eu quero contar nessa rápida apresentação, né? Porque a apresentação mesmo, o Jacobina está aqui, que vai falar da ação no posto Experiência lá da Bahia, o pessoal de Campinas também, que foram os pioneiros, que começaram aqui no estado desta ação, e o caso que vai ser apresentado pela Carla. A Ana Paula, eu acho que não chegou, né? Mas ela também estava convidada para debater e discutir um pouco essas ações. Mas o que eu vou apresentar um pouco é a construção desse programa, de como que a gente vem atuando aqui, ressaltando essa questão da integração, que é isso que tem dado um destaque para as nossas ações, inclusive no encontro nacional, que o Danilo citou, que nós tivemos agora em agosto. Essa foi uma questão importante que a gente está querendo levantar, principalmente a integração com as ações do meio ambiente, em áreas contaminadas. Então, esse o grande forte do programa de vigilância em postos de combustíveis. Algumas pessoas que estão aqui já estão desenvolvendo essas ações de vigilância e centros de referência ao trabalhador, mas é uma ação que ela está colocada e priorizada nos nossos instrumentos de planejamento, e que a ideia é a gente trabalhar com todo o Estado, é que a gente não tem pernas para isso, a nossa equipe não é uma equipe grande, então a gente tem procurado fazer isso agregando as regiões gradativamente, né, para as discussões desse programa. Mas a gente já tem aí um grande número de municípios que já estão desenvolvendo essas ações. Então, o objetivo do nosso programa é realizar o controle do risco sanitário decorrente das atividades envolvidas em postos de combustíveis, e este outro objetivo, que eu acho que daí tem a ver com este tema colocado, potencializar as ações de vigilância e implementar ações contínuas e integradas, visando tanto a proteção à saúde dos trabalhadores, quanto da população do entorno dos postos de combustíveis. Né? Então, foi uma primeira questão que a gente foi trabalhando no âmbito da vigilância sanitária, que era a integração de saúde do trabalhador e meio ambiente. Das instituições participantes que estão aí tanto na discussão e elaboração do programa, quanto na execução propriamente dita das ações, nós temos aí no Centro de Vigilância Sanitária a Divisão de Saúde do Trabalhador, Meio Ambiente, o Núcleo de Toxicovigilância, e as nossas representações regionais, que são os grupos regionais de vigilância sanitária. As vigilâncias sanitárias municipais, Serestes regionais, Ministério do Trabalho e Emprego e a Fundacentro. E aí, tendo sempre o apoio técnico-político que a gente buscou desde o início, integrar as comissões do benzeno regional, as regionais e a estadual, né, que foi um espaço aí onde as primeiras regiões que começaram a se envolver no projeto criaram no âmbito dessas comissões para discutir, avançar e agregar conhecimento técnico e também apoio político, a aproximação com o sindicato dos trabalhadores, dos empregadores. Então, foi um espaço importante também na construção e na elaboração e no desenvolvimento. Então, o primeiro destaque das estratégias é essa articulação intra e extra-SUS. Então, como eu disse inicialmente, a gente procurou essa aproximação dentro da vigilância sanitária, com as duas ações, saúde, trabalhador e meio ambiente. Buscamos o apoio técnico e político das comissões do benzeno, e aí a gente foi fazendo essa discussão conjuntamente no decorrer aí do tempo, desses 3 anos do projeto. A participação e envolvimento dos Serestes regionais, então um destaque importante, porque a gente tem aí uma grande questão a avançar, que é na questão da assistência, na organização da assistência, definição dos protocolos. Isso Campinas vai até apresentar um pouco melhor, que o Sereste de Campinas avançou mais. A constituição de grupos técnicos regionais, isso a gente tem destacado como uma questão importante. Algumas regiões conseguiram fazer isso, que é formar esses espaços de discussão, e aí principalmente nos locais onde não tem as comissões regionais, porque nas regiões de Santos, Campinas e o Grande ABC,
e agora reativando o Vale do Paraíba, as comissões do benzeno, já são espaços que são criados e a discussão é feita, inclusive de definição de estratégias regionais. Nas demais regiões é super importante que tenham esses grupos que consigam adaptar toda essa discussão e as diretrizes que a gente vem adotando para o Estado, mas que ela vai ser diferente de alguma forma em cada região. E esses espaços, essas discussões regionais, elas propiciam isso, integrando também aí as áreas de vigilância, de Serestes e de outros setores ali da região envolvida com essa questão. Os instrumentos de inspeção sanitária, a definição desses instrumentos, a gente teve uma discussão grande em função do roteiro de inspeção nos postos, né, que foi um roteiro inicialmente construído pelo Alexandre Jacobina, da Bahia, e que já tinha sido adaptado por Campinas. A gente também fez um ajuste e definimos ele no encontro nacional que foi realizado em agosto, né? Então, a gente tem um roteiro minimamente padronizado que está sendo utilizado por todos os estados, né? Então, também é uma questão que foi interessante. E a gente tem aqui, daí específico do Estado de São Paulo, um comunicado que dá diretrizes e referências técnicas para avaliação da área contaminada e um roteiro básico de áreas contaminadas que, para a gente agregou como instrumento de avaliação, entendendo a ação da vigilância sanitária, a intervenção no posto e a avaliação da população do entorno, do potencial de contaminação daquele posto e aquela área contaminada naquela população do entorno. A gente incluiu essas ações nas nossas pactuações, que eu vou mostrar rapidinho daqui a pouco, né? Então, ela foi pactuada pelos municípios, priorizada pelo Estado e também por muitos dos municípios nesses instrumentos, e desenvolvemos algumas capacitações para essa ação de vigilância. O Danilo já apresentou, contextualizou o papel das comissões do benzeno, né? Então, foi uma intervenção importante para a gente, uma discussão, foi começando a nascer essa discussão da saúde do trabalhador dentro dessas comissões. O Vale do Paraíba, que é até uma comissão que ficou inativa por um tempo, agora que está voltando à atividade, mas no início também fez um trabalho, um evento, um material educativo em relação aos riscos relacionados aos postos de combustíveis, e as regiões do ABC, Campinas e Baixada Santista, que passaram a discutir, implementar e desenvolver esse programa junto às comissões. Aí, dentro do nosso escopo de vigilância sanitária, né, a interface que eu estava falando com as áreas contaminadas, que é o que definiu o nosso universo de atuação, né? A gente, no desenvolvimento desse programa, a gente priorizou, nesse primeiro momento, a intervenção sobre os postos de combustíveis que estão em áreas contaminadas. Não quer dizer que os demais postos não são objetos de intervenção. Era uma priorização de um início de um trabalho, da gente poder monitorar e ver como que a gente até constrói esse conhecimento que, para todos nós, era um conhecimento, uma intervenção nova, né? Então, foi um início de uma atividade. E tendo aí como base o cadastro de áreas contaminadas da CETESB, né, que das 2.904 áreas contaminadas, cerca de 78% são por postos de combustíveis. Então, é um número expressivo e importante no conjunto de áreas contaminadas, e mesmo entendendo que as demais áreas contaminadas, do ponto de vista da complexidade da ação, ela é muito mais complexo, né? Ela envolve grandes processos industriais antigos que se somam a outros processos industriais dentro daquela área, e o posto, muitas vezes não, a contaminação se dá especificamente daquela atividade, mas é uma atividade que está possibilitando a gente concretizar essa integração e desenvolver, de fato, essas ações de vigilância, inclusive da área contaminada. Essa é a distribuição no Estado, os dados são da CETESB de novembro de 2009, né? Então, a gente tem aí a concentração na Grande São Paulo, Campinas, Vale do Paraíba, e aí depois a distribuição nas demais regiões do Estado. E a outra questão que eu acho que ela é super importante, que tem um pouco a ver com a gente estar discutindo postos de combustíveis nesse fórum de acidente de trabalho, e que a gente não tem ainda olhado, direcionado a nossa ação e a nossa organização para isso, que são os acidentes que a gente vê aí na imprensa
sendo veiculado na imprensa um número grande de acidentes em postos de combustíveis, né? Então, a gente tem se ocupado com os riscos de uma maneira geral, e isso envolve também riscos de acidentes e outras questões que a gente pode atuar no sentido de prevenir, que o Jacobina vai falar até abordar mais essa questão, mas ela é uma questão importante da gente direcionar e organizar aí a nossa ação também. Esse dado também ele é da CETESB, que são as emergências químicas atendidas pela CETESB por atividade, nesse período está no site, de 78 a fevereiro de 2010. Então, a grande parte está relacionada ao transporte rodoviário, das emergências atendidas pela CETESB, né? E a gente tem ali um número de não identificada, atividade não identificada e outras, que soma 21%, e 9% que são emergências atendidas em acidentes em postos de combustíveis, né? Então, a gente não tem esse dado para nós, no sentido de que direcionou a ação, de onde a gente captou, mas eu acho que já é uma informação que realmente diz e reforça que nós precisamos nos organizar também nessa questão. E aí 2 notícias de acidentes recentes, um até aqui na região do Paraíso, que foi a explosão de um cilindro de gás, e essa recentíssima, de Ribeirão Preto, o frentista é arrastado por acidente em posto de combustível, né? Então, e vários outros que a gente tem agora também direcionado a nossa busca, né, nesses acidentes também relacionados aos postos. Então, é uma questão que ela é importante, que a gente vai ter que organizar. A gente tem também no Estado comissões que discutem, interinstitucionais, que discutem a questão do transporte de cargas perigosas, a CETESB que tem atuado no atendimento dessas emergências, e aí como que a gente se coloca nesse contexto também. E aí é super importante a discussão e chamar a atenção num fórum de acidente de trabalho para esse olhar para os postos de combustíveis. Rapidamente, não vou detalhar, mas é um pouco do que a gente já fez, principalmente desde 2008, quando a gente discute em Santos, faz uma oficina para definir quais serão as nossas ações, as nossas estratégias em postos. Definimos um projeto piloto para começar em Campinas, ABC e Baixada Santista, porque essas regiões tinham as comissões do benzeno, e aí nesse sentido de apoio técnico e político também. Desenvolvemos capacitação. Na capacitação realizada em maio, a gente fez uma oficina para discutir especificamente o roteiro, que eu já havia dito, na adaptação do roteiro da Bahia. Realizamos alguns eventos estaduais, no sentido de avaliar o andamento das ações, de como que ela estava sendo desenvolvida, as dificuldades e quais estratégias que a gente precisava rever para implementar e para ampliar o programa. Aí foram feitas atividades regionais específicas, principalmente ligadas às áreas contaminadas, mas que a gente já coloca a discussão, a intervenção, o olhar para a saúde do trabalhador do posto. Foi realizado em Piracicaba, em Osasco, na região de Osasco. Aí já era um evento, uma capacitação de saúde do trabalhador, que a gente discutiu no módulo a intervenção em postos de combustíveis. Fizemos o encontro estadual preparatório ao encontro nacional realizado em agosto, que também lá no encontro, então, foi definido este roteiro padronizado para todos os estados. E aí agora a gente está fazendo também, conjunto com a área de meio ambiente, uma atividade que é mais para a prática, principalmente a demanda maior também para aperfeiçoar esse olhar, essa vigilância do entorno, de como que faz a avaliação da área contaminada, e a gente está reforçando também a avaliação e a intervenção dentro do posto voltada à saúde do trabalhador. Já estou terminando. A gente, então, priorizou nos planos, no Plano Estadual de Saúde, no Plano de Ação de Vigilância Sanitária, e na PAVES, a Programação de Ações de Vigilância e Saúde, tem um indicador para a área contaminada, mas como a gente está atrelando o olhar da área contaminada, o olhar também para o processo, né? Então a gente está casando essas duas discussões, então a gente está entendendo também que está incluídas as ações no posto, com os 3 instrumentos que eu já citei. E aí as nossas propostas de continuidade, de aperfeiçoamento do programa, envolve sempre a articulação com os demais setores e o fortalecimento desses que já estão envolvidos nesse processo, né? Então,
desde discussão nos colegiados de gestão regional para a sensibilização de gestores, para que as vigilâncias municipais consigam ter uma liberdade maior para atuar nesse segmento, a implementação desses grupos técnicos regionais, no sentido de aproximar a discussão à realidade, adaptar a realidade loco-regional, programar ações estratégicas conjuntas, intensificar as ações, as inspeções, uma relação com a questão do Proágua, né, que são os poços que são utilizados nos postos de combustíveis para lavagem de veículos. Então, a gente viu uma grande quantidade desses poços e muitos deles que não têm, a grande maioria, que não tem outorga do DAE, nem muito menos controle da vigilância sanitária, né? Então, também é um olhar que a gente precisa ter, integrar, aprimorar sistema de informação para o registro, aprofundar a discussão sobre transporte de cargas perigosas e os acidentes em postos de combustíveis, né, que eu acho que esse é o foco dessa discussão, a organização da assistência, fortalecer as parcerias e integrar com os demais setores, em especial a CETESB, e garantir a participação efetiva do Sindicato dos Frentistas, que é uma prática que ela é importante, a gente viu pelas experiências regionais e alguns municípios que realizaram as reuniões com o sindicato, aí não só dos frentistas, como também dos donos de postos, né? Então, é uma estratégia hiper importante que a gente deve sempre aprofundar e aproximar dentro desse trabalho, né? Então, era só a ideia dessa apresentação, era só para mostrar um pouco como está sendo o desenvolvimento desse trabalho e a importância da integração, tanto dentro das estruturas do Sistema Único de Saúde, mas também a parceria com as outras instituições, Ministério do Trabalho, Fundacentro, que a gente já vem realizando, efetuando, mas também com outros setores que a gente até agora não conseguiu avançar, no caso a CETESB. Então, a ideia inicial era essa, contextualizar o programa estadual, e aí a gente passa agora para as apresentações, né? Vamos ter primeiro a apresentação do Alexandre Jacobina, que vai falar sobre a ação de vigilância e abordar um pouco essa questão dos riscos e do processo de produção, e vinculando um pouco com essa questão dos acidentes, né? Então, obrigada por enquanto.